A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos fala é o irmão Ângelo Miguel, dirigente da congregação do Jardim das Oliveiras, localizada aqui em São Paulo, Zona Norte, no bairro do Campo Limpo. Queridos, é um motivo de satisfação estar aqui mais uma noite, trazendo uma palavra de reflexão ao seu coração, para a sua vida. Hoje nós comemoramos a Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico significa passar por cima, atravessar, ou pular, ou passar para o outro lado, ou poupar. Esses são os significados da palavra Páscoa. A palavra Páscoa para os judeus simboliza a travessia do Mar Vermelho, quando Israel estava deixando o Egito em direção à Terra Prometida. E essa travessia se denominou o nome Páscoa, passar para o outro lado. Fala de uma transição entre o período de escravidão que vivia no Egito, em busca da Terra Prometida que Deus havia feito para Abraão, para Isaac e para Jacó. Para nós, os cristãos, a Páscoa simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. E os evangelhos deixam bem claro, quando afirma, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ascendeu ao Pai, ao céu, e disse, é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou. E isso é motivo de nós nos alegrarmos, porque o túmulo vazio representa a vitória da igreja aqui na terra. Se você for no túmulo de Buda, se você for no túmulo de Maomé, se você for no túmulo de tantos outros homens, você vai ver escrito, aqui jaz. Mas se você for no túmulo de Jesus, lá está escrito, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E ele está aqui conosco. Por isso o seu nome é Emanuel, o Deus conosco. Na cruz, ele disse 7 palavras, mas eu quero me deter somente a uma palavra que ele disse na cruz, uma frase que ele disse na cruz. Quando ele olhou para os seus malfeitores, para seus ofensores, ele ergueu sua cabeça ao céu e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou quando estava sendo afrontado. Jesus perdoou quando toda aquela multidão merecia o castigo de Deus. Mas Jesus Cristo, ele transmitiu na cruz o verdadeiro propósito dele aqui na terra, perdoar aquele que se havia perdido. E eu quero falar nesta noite, nesse dia de hoje, sobre esta palavra, perdão. Confesso que é muito difícil exercer o perdão. Não quero aqui fingir que isso é fácil. Não é. Porque confronta o nosso eu. Confronta o nosso ego. Uma coisa é nós perdoarmos quando é um fator simples, uma coisa simples, quando é alguém muito distante, mas quando somos feridos ou ofendidos por alguém próximo de nós ou que temos algum tipo de consideração,
se torna-se muito mais difícil perdoar. Mas eu vou te mostrar na Bíblia que nós precisamos exercer o perdão. Senão você não compreende a mensagem da Páscoa. Entre elas, entre a ressurreição, entre a morte e a ressurreição, o principal tema da crucificação dele foi o perdão dos pecados. E eu quero resumir isso da seguinte maneira. Primeira lição: perdoar é uma ordem e não uma sugestão. Vou repetir: perdoar é uma ordem e não uma sugestão. Jesus disse na carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, está escrito bem assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também deveis perdoar. Percebe-se que não é uma sugestão, é uma ordenança. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, versículo de número 15, diz bem assim: mas se alguém não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Na oração do Pai Nosso, muito conhecida de todo brasileiro, está bem assim a oração do Pai Nosso. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Ora, na oração do Pai Nosso está lá muito claro, está claro: perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado. Ora, como eu posso dobrar o meu joelho, pedir a Deus perdão, sendo que eu não libero perdão? Então, na oração do Pai Nosso, é claro: Pai, perdoa os meus pecados. E eu tenho certeza que você e eu erramos muitas vezes. Mas quando dobramos os nossos joelhos e pedimos perdão para Deus, Deus nos perdoa. E Ele espera que tomemos a mesma ação que Ele tomou. Ele nos perdoou. A Bíblia vai nos dizer, na primeira carta de João, no capítulo de número 4, versículo de número 19, até o versículo 21. Olha o que está escrito: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus. Se eu perguntar para você agora, que está assistindo esse vídeo, você ama a Deus? Eu não tenho dúvida que você vai responder sim, eu amo a Deus. Uma coisa é expressar com palavras e outra é demonstrar com as ações. Eu sempre falo para a igreja que eu pastoreio que é muito simples usar as palavras. O mais difícil é ter as ações. E vou te dar um exemplo. Eu digo que amo a Deus. E nós sabemos que todo relacionamento, ele precisa de diálogo, precisa de aproximação, precisa de tempo, precisa de dedicação. E a pergunta é: se você ama a Deus acima de todas as coisas, quanto tempo do seu dia você dedica a Ele? Quanto tempo você lê a palavra dEle? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você se relaciona com Ele? Agora vamos ter uma outra linha de raciocínio. Se eu te perguntar, você ama o Facebook? Você certamente vai me responder que não. Que você gosta, mexe, Instagram, ou Netflix, ou filmes.
Talvez para todas as situações você vai dizer que não ama, você gosta. Mas a pergunta é, quanto tempo você se dedica a isso? E quanto tempo você se dedica às coisas de Deus? E aí você dobra o joelho e diz, Senhor, eu te amo. Mas a pergunta é, se você o ama, quanto tempo você o dedica a Ele? Porque se nós conseguimos ficar 2, 3, 4, 5 horas no Facebook, no Instagram, no Netflix e não consegue passar 1 hora com Ele, nós precisamos repensar as nossas palavras e mudar o nosso comportamento. Falar menos e fazer mais. Tem uma parábola que fala de 2 filhos. O pai chega até um dos filhos e diz, olha, eu preciso que você faça algo. Aquele filho, não pai, pode deixar que eu vou fazer, pode contar comigo, eu tô lá, eu vou fazer. E a pergunta é, ele fez? Não. Mas tinha um outro filho, que o pai deu a mesma ordem. Esse filho resmungou, reclamou, mas ele fez. Então é exatamente isso que Jesus está ilustrando. As suas ações têm mais peso diante de Deus do que as suas palavras. As suas ações têm mais peso diante de Deus do que suas palavras. Então, continuando aqui, na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 21, diz bem assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não se vê. Ele nos deu este mandamento. Vou repetir, mandamento. Quem ama a Deus, ame ao seu próximo. Quem ama a Deus, ame ao seu próximo. É um mandamento. A Bíblia vai nos dizer ainda na primeira carta de João, no capítulo de número 3, versículo de número 15 e 16, e depois o versículo de número 18. Olha o que João nos traz. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E assim devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos. Versículo 18 vai dizer bem assim: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Esta é a primeira lição. Perdoar não é uma recomendação, é um mandamento. Segunda lição, não há limite para o perdão. Em Mateus capítulo 18, versículo de número 21 e 22, Pedro se aproxima de Jesus e faz a seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse, não, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes por dia. Jesus não está limitando o perdão a 490 vezes, mas ele está dizendo, entre linhas, que o perdão é ilimitado. E esta é a segunda lição. Não existe limite para o perdão. Eu tenho que perdoar quantas vezes for necessário. A pergunta que eu faço para você: digamos que se você fazer algo contra alguém, você quer que essa pessoa te perdoe? Imagine você ou eu tendo essa ação de errar diversas vezes num dia. E nós temos a humildade de chegar até essa pessoa e pedir perdão. A pergunta é, você quer receber o perdão da pessoa? Sim ou não?
Eu tenho certeza que a sua resposta será sim. Você quer receber o perdão. Então a pergunta é: quantas vezes você quer ser perdoado? Quantas vezes você quer ser perdoado? Então, o número de vezes que você quer ser perdoado, você tem que perdoar. Então não existe limite para o perdão. Quando ele estava na cruz, ele amou o mundo de tal maneira, todos os seres humanos, independente da sua posição, da sua cor, da sua posição social e econômica. Ele amou todos de forma incondicional. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, no versículo de número 5, diz que o amor não guarda rancor. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 8, que o amor, o perdão, cobre uma multidão de pecados. Nós devemos aprender a perdoar como Deus nos perdoa. Já parou para pensar nisso? Precisamos aprender a perdoar como Deus perdoa. Terceira lição: a falta de perdão nos mantém em cativeiro. Presta atenção que eu vou repetir isso, que isso é sério. A falta de perdão nos mantém preso, nos mantém em cativeiro. Pode perceber que toda pessoa que tem dificuldade em pedir perdão é uma pessoa triste, é uma pessoa amarga, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que carrega uma dor constantemente. Porque a falta de perdão deixa a pessoa em cativeiro, deixa a pessoa presa. E quando você não libera o perdão, você tem uma vida triste. Mas Deus, neste momento, através da minha vida, está trazendo uma palavra para você. Libera o perdão. Libere o perdão. O maior beneficiado quando você liberar o perdão será você. E eu sei que você pode me dar várias justificativas como: mas não foi eu que fiz, não foi o culpado, eu que fui ofendido. Você pode me dar esses tipos de justificativas, mas nenhuma delas será aceita diante de Deus. Por quê? Aí você me pergunta: mas por que, Ângelo? Pelo simples fato que perdão não é por mérito. Porque pensa assim, pense comigo. Eu e você merece o perdão de Deus? Pensa aí. Você merece o perdão de Deus? Você mereceu que Ele mandou o seu Filho aqui na terra para morrer por mim, por você, e receber o perdão dele? Sinceramente, você merece o perdão? Eu mereço o perdão? Eu vou responder por mim. Eu não mereço. Por isso que se chama-se graça. Graça significa favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me deu. Partindo desse princípio, eu não tenho que perdoar quando a pessoa merecer. Porque se Deus usar o mesmo critério que eu uso para perdoar, eu jamais terei o perdão de Deus. Porque na nossa concepção, nós agimos bem assim. Se você começar a ser bom, mudar suas atitudes, não fazer mais nenhum erro, não cometer nenhum pecado, então vou te perdoar. E o perdão não é por meritocracia. Nós não devemos perdoar quando a pessoa merece. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Mesmo não merecendo, Ele na cruz olhou para aqueles malfeitores e disse para eles: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus manifestou o amor dele na cruz, mesmo sem a gente merecer.
Então, meu querido, não espere da pessoa mudar para que você venha liberar o perdão, mas faça como Cristo. Ele perdoou mesmo a gente não merecendo. Ele nos perdoou. E com isso eu quero compartilhar com você uma parábola que se encontra lá em Mateus, capítulo número 18. Mateus, capítulo 18, do versículo 23 até o versículo de número 35. Depois você lê aí na sua casa. Mas presta atenção, nessa parábola, Jesus vai descrever essa parábola bem assim. Havia um homem, um rei, que foi um dia prestar contas e quis saber quem é que estava devendo a ele. E aí apareceu lá um cara que estava devendo para ele o equivalente a 10 mil talentos. Pra você ter uma noção, cada talento ele pesa em média 34 quilos. Um talento é o equivalente a 6 mil denários. Um denário é o equivalente a um dia de trabalho. Então esse homem devia muito dinheiro para aquele rei. E este homem agora chamou este servo, esse escravo, para cobrar essa dívida. E quando aquele rei manifestou, você precisa me pagar, você me deve 10 mil talentos, você precisa acertar essa conta comigo. Aquele homem se viu numa situação desesperadora, porque era uma dívida muito alta, impossível de ser paga. E então ele se ajoelhou diante daquele rei e começou a implorar: rei, por favor, eu não tenho como pagar, tenha misericórdia de mim. Se rasgou, implorou, se humilhou. E aquele rei, movido de íntima compaixão, disse para aquele homem: olha, eu te perdoo a dívida, não precisa mais me pagar, você está livre da dívida. E aquele rapaz saiu todo feliz porque acabara de receber o perdão de uma dívida bilionária, que ele sabia que, mesmo se ele vivesse 300 mil anos, ele não conseguiria pagar. Mas no caminho, quando ele está retornando para sua casa, ele encontra uma pessoa que estava devendo para ele. Percebe que esse rapaz que acabou de receber o perdão de uma dívida milionária encontra uma pessoa no caminho que devia para ele. E quando ele vê aquele homem, quando ele encontra aquele homem no caminho, ele agarra pelo pescoço, começa a chacoalhar aquele homem dizendo: cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Você está me devendo, você precisa me pagar. E essa dívida, para você entender, era o equivalente a 50 reais. E ele tinha acabado de receber o perdão de uma dívida de quase, vamos conjecturar, imaginar, de 1 bilhão de reais. E ele encontrou um homem agora que devia 50 reais. E aquele homem agora que estava devendo 50 reais começa a implorar para esse homem dizendo: olha, eu não tenho como te pagar, perdoa minha dívida, por favor, perdoa. E esse homem que acabara de receber o perdão de uma dívida de 1 bilhão, não quis perdoar aquele homem, mandou ele para a cadeia e fez ele trabalhar como escravo até que a dívida dele fosse paga. E aí o que Jesus nos ensina através dessa parábola? Este rei é Deus, que encontrou você no caminho, eu, e decidiu prestar conta comigo e com você. E não tinha como ser pago. Então, eu e você merecia a condenação. Mas ele foi lá e perdoou. Na cruz, ele perdoou. Ele rasgou a conta. Falou assim: é o seguinte, você não me deve mais nada. Todos os seus pecados estão perdoados. E quem é esse homem que recebeu perdão dessa dívida impagável? Eu e você.
Mas aí, na trajetória, a gente encontra um irmão da igreja, um parente, a esposa, o esposo, o irmão, alguém, e essa pessoa faz algo contra nós. E a pergunta é, você vai perdoar a dívida dele ou dela? Ou vai cobrar essa dívida? Saiba que alguém pagou uma conta muito cara por você. E se você olhar o tamanho do perdão que ele nos deu, liberar perdão para o seu próximo é uma dívida muito pequena comparado ao que ele pagou. Reflita sobre isso. Mateus capítulo 18, versículo de número 23 até o versículo de número 35. Efésios capítulo 4, versículo de número 32, diz bem assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou através ou por intermédio de Cristo. Reflita nisso. Quarta lição que nós aprendemos sobre o perdão. O perdão é um ato voluntário. Perdão é um ato voluntário. E neste ato voluntário, este perdão não é um sentimento, é uma decisão. Ele é contínuo, o perdão é contínuo, no passado, no presente e no futuro. O perdão é de espírito e não da carne. Você deve ser capaz de olhar para o seu agressor. Presta atenção nisso. Você deve ser capaz de olhar para o seu agressor e fazer como Cristo fez na cruz. Estava sendo agredido. E ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eu quero ler um texto que resume bem o que é olhar para um agressor e perdoar ele em Cristo Jesus. Olha essa descrição. Em vez de olhar para eles como quem merece punição e castigo, Jesus enxerga que eles também eram vítimas. Aqueles homens estavam em cegueira e ignorância espiritual, debaixo de uma influência maligna, sem nenhum discernimento de quem estavam de fato crucificando. Eles eram vítimas de todo um sistema que os afastou de Deus e da revelação das Escrituras. E ao reconhecer que eles eram vítimas, em vez de Jesus alimentar do sentimento de dó de si mesmo, como nós faríamos, Jesus teve compaixão deles. Acredito que esse é o princípio para o perdão fluir livremente, assim como Jesus fez, deixando o exemplo. Aí você pode me dizer, mas ele é Jesus, para ele era mais fácil perdoar. Então leia a história de Estevão, lá no capítulo de número 7, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 60. Olha o que diz. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não imputes este pecado. Quando Estevão diz essas palavras, ele está recebendo pedradas. Ele estava sendo morto, apedrejado. Imagina, tenta se colocar no lugar de Estevão, numa praça pública, recebendo pedradas, e você olhar para o rosto das pessoas que estão ali apedrejando, olhar para eles e dizer: Pai, não lhe imputes esse pecado. Então não foi só Jesus que perdoou quando estava sendo agredido. Estevão também deu este exemplo. Resumindo, eu quero deixar aqui
14 tópicos que eu li no livro do pastor Josué Gonçalves. O que é perdão? O que é perdoar? E eu vou ler para você, para a sua meditação. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar. Se você for lá em Gênesis, quando os irmãos de José vão para o Egito buscar alimento e José se revela a eles, José vai dizer a seguinte frase, quando ele se dá a conhecer para os seus irmãos, os seus irmãos ficam com medo de ser punido por José, e os seus irmãos falam a seguinte expressão para José: olha, José, não sei se você vai nos perdoar, mas nós somos agora os seus servos, seus escravos, você pode fazer de nós o que quiser. E José respondeu a seguinte expressão: porventura estou eu no lugar de Deus? Então, quando nós perdoamos, este ato é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar a pessoa. Eu não tenho esse poder. Eu sempre digo para as pessoas, para a igreja que eu pastoreio, nós não somos juízes. Nós servimos a um Deus que é juiz. E a Bíblia é repleta de versículos que diz para nós não julgarmos. Porque quando eu julgo, eu estou assumindo a posição de Deus. Então perdoar é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar. Segundo, perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Então, quando eu libero perdão, você pode perceber que a minha alma se sente livre, porque eu libero o mecanismo do amor e acabo enfraquecendo o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Terceiro, perdoar é reconhecer as nossas próprias imperfeições, é reconhecer as nossas falhas e pecados. Sabe por que nós temos que perdoar? Porque certamente nós erraremos em algum momento da nossa vida. E sabe o que vai acontecer quando você e eu errar? Nós vamos querer o perdão. Então, se eu quero o perdão, eu tenho que perdoar. Quarta lição: perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Quinta lição: perdoar é repetir com o próximo o gesto que Deus fez conosco. Sexto, perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. E sabe que lição é essa? Do filho pródigo. Leia a história dele lá em Lucas. Tinha tudo, saiu, e quando perdeu tudo voltou. E o pai o perdoou, mesmo não merecendo. Então, quando eu perdoo, eu estou oferecendo amor, mesmo quando não há motivo para amar. Sétima lição: perdoar é manter abertos canais por onde flui a confiança e o amor incondicional. 8. Perdoar é uma reação positiva contra a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o ofensor. Vou repetir: perdoar é uma reação positiva contra a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o ofensor. Nona lição.